Da Wondery. Esse é o Modus Operandi. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Christine e Léa Papin nasceram no início do século XX na França. Já adultas, elas eram inseparáveis e só podiam contar uma com a outra. Levavam uma vida tranquila, trabalhando na casa de uma família rica. Até que um crime horrível mudou a vida delas para sempre. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E essa é a tenebrosa história das irmãs Papin. Gente, temos uma coisa muito legal pra contar, que simplesmente vocês vão poder ver a gente lá na Times Square. Olha que chique. Em New York? Em New York. Essa é a da Rihanna? Não, é da... desculpa. Da, eu não como sei. Que é, gente? Meu Deus. Beyoncé. Não, daquela linda que ficou sem maquiagem. Ah, claro. Alicia Keys. Ah, foi o que eu disse. Gente, bom, esquece. Enfim, eu sou né? ruim de música, Que como loucura. vocês podem ver. Mas o Modus Operandi vai estar aparecendo nos telões da Times Square com Isso. Wondery, com a Amazon. Com Wonder. Vai ter uma propaganda, gente. A gente não sabe precisar horário, mas é uma vez a cada 1 hora. Caramba, Então, é bastante. É bastante, amiga. São 12 vezes por dia. Então, assim, você chegou lá, por exemplo, 6h30. Você tem que ficar até 7h30 Tem que pra ficar garantir olhando. que vê a gente. E se você vir a gente, por favor, nos marque. Sim. Porque você vai pra Nova York esses dias? Não vou amiga, estar indo. infelizmente. Então marca a gente, que a gente não vai poder ir. Então a gente Exato. quer muito ver, caso você esteja por lá. E tá vai bom? ficar do dia 23 até o dia 29 de agosto. Então, uma semaninha Acho que aí. chique. Tô muito animada. É pros brasileiros, né, que estiverem lá. Porque os gringos vão olhar e falar, I don't speak. Não, mas tem inglês também, querida. O Modus? Não, vai aparecer um negócio em inglês também. Então, mas eles não vão Mas conseguir eles ouvir que o episódio. lutem, né? Eles têm que aprender Eles têm português. que aprender então. português. Então tá bom. Mas a gente tá muito animada, gente. Então marca Chique. a gente lá. Vão até a Times Square, por favor. Marca a gente lá, que a gente tá muito feliz. Valeu, Wonder. Obrigada. Que a gente apareça agora em todas as Chique. avenidas. A fama chegou! A fama chegou. Finalmente. Clémence Derré e Gustave Papin se conheceram no início do século XX. Os dois eram franceses e moravam na cidade de Le Mans. Gustave trabalhava na fábrica de tecidos do pai dele, enquanto a Clémence trabalhava numa loja de sementes. E os dois tinham personalidades bem diferentes. O Gustave era bem tranquilo, afável, já a Clémence era mais determinada e um pouco cabeça quente. Mesmo assim, deu match e eles engataram um relacionamento por volta ali de 1901. Nessa época, ele tinha 26 anos e ela tinha 22. Então eles tinham brigas normais de casais, né, por conta das diferenças, mas nada de outro mundo. Só que rolava um boato na cidade de que a Clémence era infiel, que ela tinha um caso com o patrão, o senhor Goudy. E aí rolavam muitos boatos, mas o Gustave meio que tentava ignorar. Ele estava apaixonado por ela e quando a Clémence engravidou, ele pediu ela em casamento. Os pais dele já eram meio contra. Primeiro que eles achavam ela muito arisca e grosseira e tal, e também porque eles achavam que ela estava grávida do patrão, né, do Sr. Goudy, e não do Gustave. Mas ele falou que não ia terminar com ela, e os dois se casaram ainda em 1901. Em 12 de fevereiro de 1902, nasceu a bebezinha Emília Papin. Mas isso não resolveu os problemas. Diziam que a Clémence era uma mulher muito fria, que ela se importava muito pouco com o marido, com a filha, que ela não dava atenção para eles, e que só ficava reclamando o tempo todo, né? Falando que estava insatisfeita, pressionando o Gustave para eles terem mais dinheiro, para eles crescerem financeiramente. E o Gustave continuava meio que sendo ridicularizado ali na cidade, né? Todo mundo questionando a paternidade da nenê. Inclusive falavam que a Clémence ainda tinha um caso com o Sr. Goudy lá. Em 1904, o Gustave conseguiu um emprego numa serraria, na comuna de Marigny, ainda na França. Na cabeça dele, se a Clémence se afastasse do Sr. Goudy, ela ia mudar e se tornar uma esposa melhor, uma mãe amorosa. Então ele aceitou o job e contou para ela que eles iam se mudar.
Dizem que a Clemence teve um ataque de raiva, se recusou a sair da cidade e que até pensou em se divorciar dele. Sim, gente, já existia divórcio na Europa, chique. Mas ela estava grávida de novo e ela tinha medo que ninguém ia querer uma mulher desamparada com bebê, né? Ela já tinha a Emília e grávida. Então ela resolveu continuar com ele e eles se mudaram, mas ela ficou com bastante raiva do Gustave. Em 8 de março de 1905, nasceu a segunda filha do casal, a Christine. Isso só piorou ainda mais a relação deles, porque a Clemence que ficava cuidando das nenéns, enquanto o Gustave trabalhava, e ela não queria fazer isso. Os dois brigavam bastante e ela falou que ela não conseguia dar conta nem de uma bebê, quanto mais de duas. Então eles acabaram decidindo mandar a Christine para ficar com a irmã do Gustave, que morava perto dali. A tia Isabel, ela nunca quis se casar, mas ela sempre teve o sonho de ser mãe, então ela super aceitou cuidar da sobrinha. E como a primogênita Emília já tinha 3 anos, a Clemence achava mais fácil cuidar dela do que de uma recém-nascida. Então os anos passaram e a família voltou a morar em Le Mans. Em julho de 1911, eles tiveram uma terceira filha, a Léa. Então vamos relembrar as 3 irmãs. A mais velha, a Emília, estava com 9 anos. A do meio, a Christine, ela tinha 6 anos e morava com a tia. E agora a gente tem a caçula Léa, que tinha acabado de nascer. Foi bem nessa época que o casamento chegou num ponto ali sem volta. A Clemence tinha ranço do marido e o Gustave, ao longo dos anos, foi desenvolvendo uma dependência ao álcool. Mas a gota d'água foi uma situação muito mais tensa. A Clemence descobriu que o Gustave estava abusando sexualmente da Emília, daquela mais velha de 9 anos. E ela ficou pasma, ficou enojada. Ela se separou dele e mandou a Emília para longe, para uma instituição católica chamada Bon Pasteur. Desculpa o francês, desculpa o nosso francês aí hoje, tá, pessoal? A gente tá lutando. Enfim, era uma mistura de orfanato, de escola cristã, assim. E muitos jovens que viviam lá acabavam se tornando padres ou freiras, né? Cresciam ali naquele meio. E aí, gente, alguns sites das nossas pesquisas aqui dizem que a Clemence ficou com ciúme, como se a Emília estivesse seduzindo o pai, né, rivalizando com ela, e aí que mandou ela pro orfanato para não competir com a própria filha. Mas a gente não achou nenhuma fonte mais confiável falando disso. E se a gente for pensar, também nem faz muito sentido, porque a Clemence nem gostava do marido dela, né? Ela tava meio pistola com ele, então eu acho que parece mais um fato mais chocante, né, que a galera vai criando pra sensacionalizar, enfim. E era uma coisa muito feita nessa época, né? De que meninas muito novinhas faziam isso pra seduzir, sendo que é um absurdo quando a gente vai pensar. Não. Tá falando de uma criança de 9 anos, Não existe né? isso. Então, assim, ridículo. É um abusador, um estuprador, pedófilo, escroto. E aí também acho que vale falar aqui que tem muita informação desencontrada nos sites, né? Como é uma história francesa também. Nós, infelizmente, não falamos francês. É. Então, assim, tem e de lugares… 1900, né? Tipo, faz um tempão. Faz um também. tempinho aí. E tem lugar que coloca, por exemplo, o nome da filha mais velha como Amélie, né? Tipo, que seria Amélia, ao invés de Emília, porque é meio parecido, né? A pronúncia. Enfim, só pra vocês saberem que a pesquisa aqui foi dura. Gente, é sempre complicado, porque Amélia e Emília é uma diferencinha, né? Pouquinho. Parece que é meio parecido, mas… Mas enfim, o casal se separou e a Emília foi enviada pro orfanato. E aí, pouco tempo depois, a Christine, que ela já estava com 7 anos, ela foi mandada para lá também. Acabou sendo um baque muito grande, porque ela teve uma infância muito feliz com a tia. Ela não conviveu com as brigas, né, frequentes dos pais, tal. Eles mal visitavam ela. E a tia enchia ela de amor e carinho. Então, ela acabou grudando nessa irmã mais velha dela, Emília, porque era a única pessoa que sobrou ali, né, nessa escola como figura protetora. Só que as duas eram só crianças, né? E aí o divórcio foi finalizado em maio de 1913, e aí a Clemence colocou a caçula, a Léa, para morar com o irmão dela. E ela só estava com 2 anos também. A Clemence não queria cuidar das filhas, ela dizia que não podia, tal, ela não se considerava uma figura maternal, então ela preferia deixar com pessoas que achava que criariam ela melhor. Não está escrito isso em lugar nenhum, mas durante a pesquisa, a história dela deu uma impressão pra gente que ela nunca quis ser mãe, que ela nunca teve essa vontade de casar, mas que ela se sentiu obrigada a isso, porque naquela época as mulheres não tinham tantas opções, né, que não casar, que se tornar dona de casa e tal. E talvez isso fosse uma das coisas que gerava uma frustração nela, né? E fazia também ela sentir raiva do marido.
Talvez porque isso era um lembrete constante de que ela estava presa naquele ciclo. Muito triste pensar nisso, né, gente? Porque hoje em dia é super... A gente fala muito sobre isso, sobre como precisa ser uma vontade, né, da pessoa. Até porque muitas vezes... Se hoje em dia, muitas vezes, já fica difícil pra mulher, naquela época, Nossa. né, a mulher que era mãe, era ela e por ela e acabou. A vida dela é cuidar dos filhos. E isso muitas vezes gera um apagamento, né, da sua própria personalidade, da sua vida. Você tem que parar tudo. Sim. E às vezes é isso, né? Assim como hoje em dia tem gente que não quer ter filho, naquela época devia ter, só que a mulher não tinha essa chance, sentia né? que não tinha essa possibilidade. Muitas vezes não tinha mesmo, né? Então, enfim, isso a gente tá especulando, né? Mas é bem normal pensar nisso. Mas, de qualquer maneira, os dois eram muito negligentes com as filhas, né? Porque as crianças acabaram sendo prejudicadas nessa história. Porque a gente tá falando aqui de como é difícil e tudo mais, mas no fim as crianças também são as principais vítimas disso, né? Bom, a gente não achou muito mais informação do Gustavo depois do divórcio, só que ele continuou sendo alcoolista e foi se afundando cada vez mais nesse vício. Mais anos se passaram e em 1918 o irmão da Clemence faleceu. A caçula, Leah, estava com 7 anos e a mãe decidiu mandá-la para o mesmo orfanato onde as outras irmãs estavam. A mais velha, a Emília, estava com 16 e a Christine com 13. E aí foram muitos anos vivendo lá, seguindo os ensinamentos, então a Emília acabou seguindo o curso natural ali de muitas meninas, né? Ela queria se tornar freira. E por ser a mais velha, ela que tinha mais sofrido ali com os pais, né? Aquela confusão toda. Até porque foi a única que realmente morou muito tempo com eles, assim. E como ela era menor de idade, ela precisava da autorização da mãe para seguir o caminho, né, de ser freira e tal, e a Clemence permitiu. E a Emília, então, se mudou para um convento. E aí ela parou de ter contato com a família. Ela não voltou a procurar a mãe, as irmãs. É como se ela tivesse fugido da vida anterior dela mesmo, né, querendo recomeçar em outro lugar. E quem mais sofreu com isso foi a Christine, né, porque ela admirava muito a irmã, era a única referência dela. Então ela falou, bom, então vou fazer a mesma coisa, né, quero virar freira. Só que dessa vez a Clemence não deixou, porque ela tinha ficado traumatizada com a Emília abandonando, entre aspas, a família. Ela pegou ranço do catolicismo, ela achou que isso ia levar as filhas dela para longe, então ela proibiu a Christine de seguir os passos da irmã. E aí, em 1920, quando a Christine fez 20 anos, a Clemence, né, conseguiu um emprego para ela como cozinheira de uma família rica. Ela tinha passado metade da vida isolada no orfanato e achou que esse emprego talvez fosse uma chance de aprender algo novo, dela ter mais liberdade e tal. Porque, né, no orfanato ela se sentia muito vigiada o tempo todo, ela não tinha privacidade nenhuma. E acabou que ela realmente se saiu muito bem, porque ela tinha aprendido várias tarefas domésticas, assim, no orfanato. Inclusive, diziam que ela era uma excelente cozinheira, que ela era super proativa no geral e tal. Só que todo o salário da Christine ia pro bolso da mãe, da Clemence. Ela usava para pagar contas, para ajudar a se manter e quando sobrava algo, para comprar presentes para si mesma. Então, assim, a liberdade que a Christine queria, ela não tinha nenhuma, né? Porque não sobrava nenhum centavo para ela, sendo que ela que estava trabalhando, assim. E nos anos que se seguiram, a Christine foi mudando de emprego, né? Tanto como cozinheira, foi trabalhando, cuidando do lar, assim, né? De empregada. E em 1926, a Leah completou 15 anos. E aí ela pôde começar a trabalhar também. E a Clemence começou a procurar locais que aceitassem as duas juntas, né? Porque facilitava ali. E diferente da irmã, a Leah era mais quieta, mais introvertida. Diziam que ela era uma jovem muito educada, mas que ela não era assim tão habilidosa ou que era tão inteligente como a Christine. E depois de tantos anos separadas, as irmãs se grudaram muito nessa época, né? Ficaram muito amigas, inseparáveis. A Christine tinha muito carinho pela irmã mais velha, Emília, porque foi a pessoa que protegeu ela quando ela não tinha mais ninguém. E agora ela queria fazer isso pela Leah, né? Então ela cuidava muito dela. Sempre tinham que contratar as duas como um combo. Se quisessem só a Christine, ela não aceitava. E aí ela sempre ensinava tudo pra Leah, como limpar, cozinhar, etc. E foi esse espírito protetor com a caçula que tornou a Christine mais corajosa também. Ela já estava ali com seus 21 anos, mais ou menos, né? E ela começou a questionar mais os patrões, pedir aumento, falar quando ela sentia que estava sendo injustiçada. Elas sentiam que a mãe só importava com as duas por conta de dinheiro. Então elas meio que só tinham uma outra, assim. Só que elas não tinham ideia do que elas ainda iam passar juntas.
Por volta de fevereiro de 1927, a Christine conseguiu um emprego como empregada na casa da família Lancelin. Era uma família bem rica, afortunada, que morava numa área nobre. O patriarca era o senhor René Lancelin, um advogado consagrado, já aposentado, e a esposa dele, a senhora Leonie, era dona de casa. E eles tinham 2 filhas, a mais velha, que já tinha se casado, já tinha, vazado de lá, e a mais nova se chamava Geneviève, e morava com eles. Por curiosidade, se escreve Genevieve. Eu achava que era Genevieve, aí eu fui pesquisar Geneviève. Enfim, se eu estou matando o francês, comentem aí, me paguem aulas, porque eu tenho muito interesse, inclusive, em aprender francês. Enfim, de início, a família só tinha vaga para uma pessoa trabalhar lá, e eles queriam a Christine. E ela acabou aceitando, porque era uma oportunidade muito boa, era um trabalho que ela ia morar ali na casa deles, então ela teria ali um bom teto para morar, comida e principalmente paz de espírito, né? Ela não ia ter que ficar vendo a mãe dela, enfim. E aí ela foi trabalhar lá, foi mostrando serviço, ela era muito competente, né? Todo mundo elogiava. E depois de uns 2 meses, ela já se sentiu confiante para chamar a Léa também, né? Convencer os patrões a pegarem a irmã dela também para trabalhar. E como ela era uma funcionária muito boa, eles acabaram aceitando e deram um emprego para a irmã também como camareira. Nessa época, a Christine tinha uns 22 anos e a Léa uns 16. O dia a dia na casa era bem tranquilo, né? As duas estavam juntas o tempo todo e elas se ajudavam. Elas conversavam, faziam companhia uma para outra. E elas realmente gostavam de passar o dia inteiro lá, elas se sentiam seguras. Elas tinham pouca interação com os Lancelin. A senhora Leonie falava com elas só o necessário, dava as orientações, tal, tipo, que era assim, ou de outra forma, enfim, e pronto. Então, raramente engajavam ali em conversas casuais. O senhor René e a filha Geneviève praticamente não dirigiam a palavra a elas, assim, era mais aquela relação tradicional de pedir que ia arrumar algo e tal, mas assim, nem dar bom dia direito, sabe? É uma coisa bem bizarra. Bom, todo dia as irmãs acordavam às 7 da manhã, iam no mercado e preparavam o almoço. E depois do almoço, elas e os outros funcionários tinham direito a 2 horas livres para fazer o que eles quisessem. Eles podiam ficar no quarto ou sair para passear. Então elas dividiam um quarto e elas preferiam ficar lá mesmo descansando. Depois, durante a tarde, elas já começavam a preparar o jantar, organizar as coisas, e aí continuavam trabalhando até a noite. Era por volta de 14 horas de trabalho por dia. Mas mesmo sendo muito, sendo bem cansativo, elas achavam que a vida delas era relativamente tranquila, que era estável, tudo que elas queriam depois de tanto tempo pulando de emprego em emprego, mudanças na configuração familiar, manda uma pra cá, manda outra pra lá. Então, pra elas era bom. Elas recebiam um salário mensal e o senhor René pagava um seguro pra elas também de despesas médicas, tipo como que chama? Um plano de saúde. E os Lancelin sabiam que essa relação que elas tinham com a mãe delas era meio estranha, inclusive porque eles viam elas mandando todo o dinheiro pra mãe. E a senhora Leonie até deu um toque nelas, vocês merecem independência, de vocês guardarem um dinheirinho aí pra vocês e tal. E aí, em 1929, as irmãs Papin romperam de vez com a mãe e deixaram de ter contato. E foi algo que realmente partiu delas, porque elas tinham muita mágoa acumulada. E com o tempo, elas perceberam que a mãe só estava se aproveitando das duas, Os anos se passaram e as irmãs continuaram trabalhando para a família Lancelin, mas com o tempo algo mudou. A senhora Leonie se tornou cada vez mais rígida, cada vez mais exigente. Se tinha uma coisinha fora do lugar, ou se não arrumasse logo do jeito que ela pediu, ela ficava bem agressiva. Ela dava beliscões nelas, humilhava de diferentes formas. Uma vez colocou uma delas para se ajoelhar e pedir desculpas. Outra vez a Léa deixou cair um papel e a senhora Leonie ficou tão brava que beliscou o braço dela até sangrar. Cara, que absurdo, sério, tipo assim... E assim, ela foi abaixando ela pra ela pegar o papel enquanto ainda apertava. Então, assim, muito humilhante, sabe? E algumas fontes dizem que uma vez ela chegou a bater a cabeça de uma das irmãs contra a parede, mas a gente não conseguiu encontrar, assim, uma fonte confiável que confirmasse isso. De qualquer modo, era absurdo, né, gente? Isso é completamente inaceitável. Dia após dia, Christine e a Léa foram ficando cada vez mais cansadas e irritadas com o tratamento que elas recebiam. E assim, além de tudo isso, se elas quebravam alguma coisa, se tinha alguma coisa que incomodava, eles descontavam do salário delas. Em 1933, já ia completar 7 anos que as irmãs estavam trabalhando lá para a família Lancelin. A Christine, 27 anos, e a Léa com 21.
No dia 1º de fevereiro, a Christine estava usando um ferro de passar quando ele deu algum problema. A gente não sabe se foi ela que quebrou, se já estava meio estragado. O fato é que a Leonie mandou elas levarem lá na oficina para arrumar e ela considerou a culpa da Christine, então tirou o valor do conserto do salário dela. Aí ela já ficou irritada e as duas passaram o resto do dia se estranhando. Aí no dia seguinte, no dia 2, a família ficou fora. A Leonie e a filha, Geneviève, passaram o dia todo fazendo compras e tal, o René fazendo as coisas dele lá, e tinham combinado de se encontrar à noite para um jantar. Algumas fontes dizem que o jantar foi na casa do cunhado da Leonie e outras dizem que era um amigo da família, mas era uma reunião ali, de amigos, parentes e tal. E as irmãs Papin eram as únicas funcionárias trabalhando naquele dia, a casa estava vazia. E de tarde elas foram buscar o ferro na oficina e voltaram para casa. Só que quando a Christine foi plugar na tomada, gente, deu um curto-circuito e queimou o fusível. A casa inteira ficou sem luz, aquele caos. O que as irmãs sabiam era que os Lancelin só iam voltar à tarde da noite e já ir dormir. Então elas acharam que não ia ter problema deixar para resolver isso no dia seguinte. Só que a Leonie mudou de ideia. Ao invés de irem direto para casa do irmão, ela e a Geneviève voltaram para casa mais cedo, ali no final da tarde, para deixar as compras e se arrumar. E quando elas viram que estava sem luz, a Leonie ficou possessa. Ela começou a bater boca com a Christine e elas estavam no andar de cima, ali no corredorzinho ao lado da escada. Então isso é uma suposição, mas assim, provavelmente a Leonie chegou na sala de estar, gritou de raiva, e aí a Christine estava lá em cima e ouviu, e ela foi na direção da escada e viu ela. E aí a Leonie subiu para discutir com a Christine, Deve ter sido algo mais ou menos assim. Só sei que a discussão foi ficando mais acalorada até que a Christine não aguentou mais, pegou um jarro de estanho e atingiu o rosto da Leonie. Talvez esse jarro estivesse numa mesinha de decoração, então ela estava limpando, enfim. Mas ela estava com ele na mão. A Léa, ela estava em outro cômodo na hora. E a Geneviève foi intervir para proteger a mãe. E daí ela e a Christine começaram a lutar fisicamente, enquanto a Leonie estava se recuperando ali daquele golpe. E, gente, o que aconteceu a seguir foi muito brutal. Vocês estão bem sentados? A Christine enfiou a mão nos olhos da Geneviève e a arrancou com as próprias mãos. Sim, é isso que vocês ouviram. Ela arrancou os olhos da mulher. A Leal viu a gritaria e foi correndo ver o que estava acontecendo. E aí ela pulou em cima da Leonie, da chefe, e arrancou os olhos dela também. Algumas fontes dizem que foi a Christine que mandou a irmã arrancar os olhos da mulher. E depois disso, a Christine desceu até a cozinha e voltou com uma faca e um martelo. Ela ficou com o martelo e ela deu a faca para Léa. E as duas irmãs começaram a atacar mais ainda a Leonie e a Geneviève. Elas foram atingindo o corpo todo, fazendo cortes nelas, nas coxas, no bumbum, tudo. E aí elas começaram a trocar as armas, elas ficaram revezando. Gente, assim, chega de descrição, Vocês entenderam que foi um negócio horrível. E aí levou muito tempo, tipo meia hora, assim. E no fim, a Leonie e a Geneviève estavam mortas, com os rostos completamente desfigurados e esmagados. E depois dos assassinatos, a Christine e a Léa trancaram a casa, foram pro quarto delas, acenderam uma vela e foram se limpar. O Sr. René tinha passado a tarde no encontro de jogos com os amigos, e aí quando terminou ele foi para casa ali no início da noite. E aí quando ele chegou mais perto de casa, ele viu que todas as luzes estavam desligadas. Então ele imaginou, que a esposa e a filha já tinham saído para jantar, e aí resolveu se apressar e também, assim. Então ele nem entrou na casa. E aí quando ele chegou, no lugar onde elas iam jantar e tal, ele descobriu que elas não estavam lá e ficou meio confuso. Então ele voltou na casa para ver o que estava acontecendo e alguém acompanhou ele. E aí algumas fontes falam que foi um amigo da família, outras que foi o genro dele e tal. Então assim, não dá muito para saber. Mas esse genro, ele seria o marido da filha mais velha. Porque eles tinham uma filha mais velha que ela estava casada e morava em outro lugar. Então poderia ser ela. Enfim, o René voltou lá junto com esse cara e eles chegaram por volta ali das 7 da noite. Só que a porta estava trancada por dentro, eles não conseguiam abrir. Eles olharam por todas as janelas e eles não viram sinal nenhum da Leonie e nem da Geneviève. Eles conseguiram perceber que tinha uma única frestinha de luz, que vinha da janela do quarto das irmãs Papin. O René sentiu que algo estava errado. Então, ao invés de chamar por elas, eles resolveram ir na delegacia mais próxima. 3 policiais acompanharam eles de volta até a casa e deram um jeito de entrar.
Um deles escalou o muro do jardim, entrou na casa e abriu a porta para os outros dois. O René e o acompanhante, ficaram do lado de fora ali esperando. Lá dentro, os três levaram um choque quando encontraram os corpos da Leonie e da Geneviève. Elas tinham sido severamente espancadas, esfaqueadas. Elas estavam praticamente irreconhecíveis. Os olhos da Leonie estavam no lenço dela, em volta do pescoço. E os olhos da Geneviève estavam separados, cada um num canto, próximos ao corpo dela. Parte da roupa da Geneviève tinha sido removida e foi dito que ela tinha menstruado durante o ataque, que os sangues estavam misturados no chão. A gente não tem como saber, se era menstruação, se foi parte ali da violência, mas é o que é dito ali nas nossas fontes, E tinha uma faca ensanguentada ao lado do corpo da Leonie. E também tinha uma jarra de estanho ali jogada do lado da escada. Eles ficaram apavorados e foram correndo até o quarto da Christine e da Léa, achando que elas também estavam mortas, Que alguém tinha, um invasor tinha entrado na casa, tinha matado todo mundo, um ladrão, sei lá. E aí os policiais ficaram ali, O outro policial falou, não, vamos achar um chaveiro, foi chamar um cara pra destrancar a porta do quarto delas e tal. E, gente, quando eles entraram no quarto, eles levaram outro choque. A Christine e a Léa estavam bem vivas, como vocês sabem, e elas estavam deitadas na cama peladas, sem falar uma palavra. Ao lado da cama tinha uma cadeira com um martelo ensanguentado que estava cheio de fios de cabelo. E é claro que elas foram presas imediatamente. Na delegacia, as irmãs foram levadas para interrogatórios separados e não deu outra. Elas confessaram os crimes mesmo, só que meio que levaram para o lado da legítima defesa, de que a Leonie as atacou e elas só estavam se defendendo. Só que isso foi difícil para a polícia acreditar que elas só se defenderam, porque as vítimas tinham cortes feitos com muito cuidado, que a pessoa tinha que estar mais calma para conseguir fazer, sem contar até da violência, que os corpos estavam e tudo mais. Como a Christine era uma boa cozinheira, então eles fizeram essa analogia de que ela teria cortado os corpos como se realmente fossem pedaços de carne para cozinhar mesmo. Enfim, a única coisa diferente nos relatos era que uma irmã tentava proteger a outra. A Christine falava como se ela que tivesse feito a maioria das coisas, que a Léa só estava ajudando, mas que as piores partes foi ela que fez. E aí, quando foi o interrogatório da Léa, ela falou o contrário, que ela que tinha feito o pior. Depois disso, os policiais envolvidos chegaram na conclusão de que elas provavelmente tinham conversado antes e combinado de uma tentar livrar a outra. Bom, as irmãs foram enviadas, cada um para um presídio diferente. E elas mudaram muito quando elas ficaram separadas. Os relatos diziam que elas ficavam mais irritadas, que elas eram menos colaborativas. Na primeira semana, elas não queriam beber nem comer nada. Elas diziam que só iam ingerir alguma coisa se elas pudessem ver uma outra. E parecia que era uma atitude, que foi pré-combinada. A prisão foi em fevereiro de 1933, mas o julgamento só ia acontecer lá para setembro. Então, as irmãs passaram uns 7 meses aí presas. Das duas, a Christine foi a que mais sofreu. Ela não sentia só falta da Léa, como também ficava muito agitada, chorava, se lamentava, ela estava sofrendo muito. Os guardas achavam ela bem delicada de lidar, porque achavam que ela era mais imprevisível. Às vezes ela estava bem, daí do nada começava a chorar, começava a ter um treco, começava a gritar para pedir para ver a irmã. Teve uma vez em julho que ela estava bem angustiada e ela teve um episódio, Ela ficou tentando arrancar os próprios olhos do jeito que ela tinha feito com as vítimas. Vários homens tiveram que aparecer lá para segurá-la e acharam que ela estava representando um perigo para si mesma. Então colocaram ela numa camisa de força para ela poder não ficar encostando nos olhos, que ela estava ameaçando arrancar ali. Depois que ela estabilizou um pouco, ela deu um relato que no dia do crime ela tinha tido um episódio parecido com aquele, que é como se ela tivesse saído do controle, saído do corpo, que ela não estivesse respondendo por si mesma. E todo mundo sabia que o único jeito da Christine se sentir melhor era vendo a irmã. Então uma vez deixaram a Léa visitá-la e a reação da Christine foi bem surpreendente. Quando ela viu a irmã, ela se jogou na direção da Léa, ela começou a desabotoar a blusa e gritou, por favor, diga sim, por favor, diga sim. Os guardas tiveram que conter a Christine e eles tiraram a Léa dali. E aí começou uma nova teoria de que as irmãs estavam num relacionamento amoroso. Só que os jornais divulgavam isso, de uma forma escandalosa, sabe? Eles faziam uma cobertura bem sensacionalista do caso. Todo mundo queria, qualquer informaçãozinha, qualquer coisa estava ali pelo furo para contar um pouco da história delas. E alguns desses jornalistas começaram a falar que nesse momento do encontro das duas,
que a Christine também tinha acariciado as próprias partes íntimas, segurado nos peitos da irmã, enfim. Foi aparecendo de tudo. Não dá pra saber se realmente elas tinham um caso, se realmente tinha alguma coisa ali estranha, se aconteceu esse ataque ali na frente dos outros. Mas assim, me parece algo muito fantasioso, né? Pra vender jornal, sei lá, mas não tem como saber. Geralmente quando a gente tá falando… Porque assim, não é um crime, entre aspas, normal. No sentido, tipo assim… você foi lá e deu um tiro. Tipo assim, foi uma coisa muito brutal. Foi uma violência muito gigantesca. Cometida por duas mulheres. Então, em cima de outras mulheres, né? E foi muito violento, assim. Arrancar os olhos, essa coisa toda. Então, tudo isso, geralmente, quando a gente vê nessas situações… Geralmente, não, eram bruxas. Faziam rituais, sabe? Isso automaticamente aumenta, né? já tem uma coisa meio fantasiosa. Então não dá pra saber o que é verdade, o que de fato aconteceu, né? Mas assim, né, jornais querendo vender também, né? Uhum. O negócio é que esse caso virou tão grandioso na França que virou essa coisa meio de lenda urbana, né? As pessoas vão passando a história, vão recontando, vão adicionando informações chocantes, né? Por exemplo, um monte de gente começou a dizer que o motivo do assassinato das patroas tinha sido outro. Tinha sido que a Leonie e a Geneviève voltaram para casa e tinham encontrado as irmãs se beijando, né? Descoberto o segredo delas, e aí elas mataram as duas pra, né, que ninguém soubesse. Então, tem alguns lugares hoje em dia que você ainda acha gente falando que o crime foi por causa disso, né? E aí, como a imprensa e o público só falavam disso, a polícia acabou indo um pouco nessa direção também. E lembra que quando acharam os corpos, parte das roupas ali da Geneviève tinham sido removidas, né? Que acharam que ela poderia estar menstruada, enfim. Perguntaram pra Christine o porquê disso, né? Das roupas terem sido removidas. E ela falou que ela tirou a roupa porque ela estava em busca de algo cuja posse tornaria ela, a Christine, poderosa. Então, assim, não dá pra entender o que ela falou, né? O que ela quis dizer. Eu achei meio enigma, assim, meio descubram. Misteriosa. Não dá pra entender o que ela quis dizer. Isso aí, tipo, perguntaram o que ela queria dizer e ela não explicou mais. E outra coisa que perguntaram foi sobre a relação de proximidade dela com a Léa. E ela disse que elas eram almas gêmeas, que já tinham se conhecido antes, que foram marido e mulher em uma vida passada, que uma vidente tinha contado isso a elas. Enfim, uma coisa é certa, as duas irmãs elas eram realmente bem próximas, quase dependentes uma da outra. Agora, qual tipo de proximidade era essa, a gente nunca vai conseguir descobrir. Depois da visita da Léa, que não tinha dado muito certo, a Christine parou de pedir para encontrar com a irmã e ela foi ficando mais tranquila conforme o tempo foi passando. Os preparativos para o julgamento estavam rolando e foi designado para elas um advogado chamado Germain Brière. E não tinha como negar que elas tinham matado as mulheres, então a estratégia dele era falar que elas eram insanas, falar que as irmãs não podiam ser punidas porque tinham alguma questão psicológica e tal. E uma coisa que ele percebeu é que as irmãs pareciam sempre meio atordoadas, confusas, como se elas nem soubessem onde que elas estavam, que elas pareciam muito cansadas, com um olhar distante, que raramente faziam contato visual. Ele achava interessante porque mesmo quando elas estavam separadas, elas tinham reações semelhantes, né? Elas faziam coisas parecidas. E o tribunal mandou 3 psiquiatras para conversarem com elas para determinar se tinha algum transtorno ou algo assim. E eles as entrevistaram separadamente algumas vezes para ver se fechava algum diagnóstico. O julgamento começou no dia 30 de setembro de 1933, quase 7 meses após o crime. As irmãs tinham feito aniversário quando elas estavam presas, né? Então agora a Christine estava com 28 anos e a Léa estava com 22. Do lado de fora do tribunal tinha dezenas de jornalistas tentando conseguir aquela foto que ia estampar as matérias. A imprensa, no geral, estava chamando bastante atenção para a possibilidade delas receberem pena de morte. Ainda estava em vigor na França. A pena de morte só foi abolida quase 50 anos depois, em 1981. Longe, então, demorou bastante. Então, naquela época, a última mulher que tinha recebido a pena de morte tinha sido em 1887. Então, também era um marco ali, né? Que fazia mais de 40 anos. E aí os jornais ficavam chamando a atenção pra isso, né? Tipo, será que agora vai, né? Tipo, vai ter mais uma pessoa morta, né? Pela pena, enfim. E eles estavam abordando muito essa discussão de funcionárias pobres matando patroas ricas. Como se fosse um revanchismo social, sabe?
E aí, lá dentro, na corte, as irmãs sentaram juntas, mas tinha um policial entre elas, ali no meio delas, por garantia. Elas pareciam bem abatidas, sempre que recebiam alguma pergunta, elas pareciam bem inseguras na hora de responder, com a voz baixinha, quase sussurrando assim. Todo mundo que estava ali falou que elas estavam bem fragilizadas. A gente não achou muita informação sobre a acusação ali, a promotoria, só que o nome do advogado era Sr. Roulier. E grande parte da estratégia dele era falar sobre a brutalidade do crime. Ele comparava muito as irmãs a animais selvagens, dizia que elas se comportaram assim e precisavam ser punidas como tais. O Germain era um advogado de defesa competente. Ele abordou várias coisas do histórico de vida das irmãs, falou da relação complicada delas com a mãe, disse que elas eram muito protetoras, né, uma com a outra, e que os vários traumas que elas tinham sofrido deixaram elas com várias questões psicológicas. Mas aí os 3 psiquiatras que tinham, né, feito entrevistas com elas e tudo mais, eles fizeram um laudo. E nos laudos dos 3 constava que não tinha achado nada que comprovasse que elas tinham transtorno nem nada disso. Mas o Germain tinha uma carta na manga. Ele trouxe como testemunha de defesa um outro cara chamado Dr. Logre, que era especialista em transtornos mentais. E ele trouxe as informações novas do que já existia, né, do histórico de sofrimento mental ali na família delas, que um tio delas tinha tirado a própria vida e que na época do julgamento tinha um primo delas que estava internado num asilo psiquiátrico. Também falou que as irmãs podiam até não gostar das patroas, mas que o crime tinha sido muito violento, que tinha sido, assim, desproporcional. E que por conta disso, provavelmente tinha algum elemento psicológico por trás, porque elas não tinham motivação para serem tão cruéis. A teoria dele era de que as irmãs sofriam do que hoje é conhecido como o transtorno psicótico compartido ou transtorno delirante induzido, que é quando 2 pessoas compartilham os mesmos sintomas psicóticos. Então, normalmente são pessoas próximas, com uma relação muito íntima, enfim. Seria tipo uma histeria coletiva, só que só com 2 pessoas. Tem um nome popular para isso, que é um termo em francês que chama folie à deux, que significa loucura a 2. É um termo bem famoso, até na cultura pop, inclusive o próximo filme do Coringa, com o Joaquin Phoenix e a Lady Gaga, vai se chamar como? Folie à deux. Lá no nosso site, modusoperandipodcast.com, a gente vai deixar um link do filme, do Instituto de Psiquiatria do Paraná, explicando melhor o que é o folie à deux, né? Quem curte aí quiser dar uma olhada lá. Existem modalidades aí desse transtorno e em uma delas costuma ter uma figura principal, a pessoa que desenvolve os sintomas primeiro, que é chamada de primária ou indutora. E a segunda é a que acaba adquirindo os sintomas a partir da outra, que é chamada de secundária ou aceitadora. Para o Dr. Logre, estava bem claro que a Christine era essa figura indutora, ela que assumia uma função mais ativa nessa dinâmica aí das duas, como se ela fosse a líder e a Léa meio que seguia ela. Ou seja, ele não considerava que as duas deviam ser tratadas do mesmo jeito, que o nível de responsabilidade ali era diferente. Enfim, ele falou tudo isso na intenção de explicar que elas precisavam de tratamento, né? Que nenhuma delas era para ser considerada realmente culpada pelos crimes. Na hora das declarações finais, o advogado de defesa, o Germain, ele pediu aos jurados para considerarem o contexto de vida das irmãs. Elas tiveram uma vida sofrida, elas não tiveram uma figura adulta que realmente cuidasse delas e tal. E aí, depois disso, o júri foi deliberar e foi muito rápido. Em questão de alguns minutos, eles já voltaram com o veredito em mãos. O juiz leu a sentença e a Christine e a Léa Papin foram consideradas culpadas de assassinato e podiam sim ser responsabilizadas pelos seus crimes. A Léa foi condenada a 10 anos de prisão, mas a Christine, que foi considerado o cérebro da dupla, foi condenada à morte na guilhotina. Ao ouvir o veredito, a Christine se jogou no chão e começou a chorar. Imediatamente após o julgamento, a Léa pediu para o advogado entrar com um apelo para rever a sentença que ela tinha recebido. Mas a Christine não quis apelar à própria sentença, ela só quis aceitar logo que ia morrer. As duas foram mandadas de volta para os seus respectivos presídios e a Christine ficou aguardando. Uns 2 meses depois, em novembro, o apelo da Léa foi negado. Ela ia ter que cumprir os 10 anos, né? Passaram mais 2 meses e aí, em janeiro de 1934, o presidente da França, o Albert Lebrun, comutou a pena. Ele achou muito pesada e quis aliviar. Ele decidiu que a Christine ficaria na prisão perpétua. Aí as irmãs foram mandadas para uma mesma prisão, na comuna de Rennes, lá na França também. Agora, mesmo presas, pelo menos elas ficariam juntas. Ou não.
A adaptação no novo presídio não foi fácil. Já nos primeiros dias, a Christine estava muito mal emocionalmente. Ela não queria conversar com ninguém, nem com a Leah. Ela falava que ela não merecia estar viva, que ela não era boa em nada, que ela era uma grande falha. As semanas se passaram e ela só foi ficando cada vez mais fragilizada. Ela estava confusa, melancólica, não sabia o que estava acontecendo direito, assim. Depois de poucos meses, ela já nem reconhecia mais a irmã. Uma vez colocaram a Leah para tentar acalmá-la e a Christine virou para os guardas e disse que aquela mulher era muito simpática, mas que não era a irmã dela. Em maio, ainda ali em 1934, elas estavam ali presas mais ou menos uns 4 meses, quando a Christine foi transferida para um hospital psiquiátrico lá em Rennes mesmo. Todos esses sintomas foram só da Christine, a Leah não estava com nada disso. E isso acaba reforçando a teoria, do folie à double, porque em muitos casos em que tem uma hierarquia aí na dupla, é essa pessoa primária que carrega mais os sintomas, porque a secundária só vai meio que na onda, assim. Tanto que em muitos casos, o que os profissionais de saúde fazem é separar as pessoas, para que a secundária não fique exposta à primeira e estando sozinha ela consegue melhorar, ficar mais manejável. Enfim, a Christine passou 3 anos nesse hospital especializado. Em 37, quando ela estava com 32 anos, ela não estava muito bem. Ela passou um bom tempo em greve de fome e isso, óbvio, que deixou ela muito mais frágil, deixou o corpo dela também mais desprotegido, frágil. E por causa disso, ela acabou tendo uma infecção no pulmão, que gerou bastante complicações. E em 18 de maio, a Christine Papin faleceu. Noticiaram bastante na mídia, alguns veículos lembraram dela como a grande mandante do crime, o símbolo de uma revolta contra a burguesia. Outros consideraram ela uma mulher sofrida que tinha protegido a irmã a todo custo e perdido o controle do que acontecia ao seu redor. Anos depois, em 44, durante a Segunda Guerra, aconteceu um bombardeio lá em Rennes e os registros clínicos da Christine acabaram sendo destruídos. Por isso que é difícil achar informações sobre os seus últimos anos de vida. Outra pessoa que sofreu muito foi o senhor René Lancelin, aquele antigo patrão das irmãs. Ele ficou sozinho após as mortes da esposa e da filha, e ele tentou muito vender a casa porque ele não queria ficar mais lá. Só que ninguém queria comprar, porque todo mundo sabia que tinha rolado um crime lá, super pesado, então virou aquelas casas supostamente assombradas, que as pessoas tinham até medo de passar perto. Ele acabou morando lá sozinho com outra funcionária e morreu uns 20 anos depois do crime. E quanto a Leah, ela se adaptou à vida na prisão e não teve mais nenhum episódio de saúde mental. Na época do crime, ela e a Christine tinham cortado os laços com a mãe, com a Clemence. Mas depois de toda a repercussão, é claro que ela ficou sabendo de tudo. A Clemence não chegou a visitá-las na prisão, mas trocou várias cartas com a Leah ao longo dos anos. A gente não sabe muito bem o conteúdo dessas cartas, mas parece que elas conseguiram restabelecer aí um pouco a relação, Ficaram melhor, assim. A Leah era considerada uma detenta exemplar, a sentença dela era de 10 anos, mas ela foi liberada em 41 por bom comportamento, então ao todo ela ficou 8 anos. Quando ela saiu, ela estava com uns 30 anos, e ela não sabia muito bem o que fazer da vida, Ela foi legalmente impedida de morar em Le Mans, onde o crime aconteceu, então ela se mudou para a cidade de Nantes, que é próxima ali. Hoje em dia dá mais ou menos umas 2 horas de carro, E adivinha, gente, a mãe foi pra lá também e elas começaram a morar juntas. Em algumas fontes que pesquisamos, falam que ela só tinha aceitado viver com a mãe porque ela não conseguia ficar sozinha, que ela precisava de alguém que a guiasse. Mas isso é tudo suposição, Porque ela teve muita independência decidindo como ia ser a sua vida daqui em diante. E a Leah queria recomeçar do zero, queria que ninguém soubesse quem ela era e o que tinha feito, então ela mudou o nome para Marie. Pelo que a gente entendeu na pesquisa, ela não mudou formalmente, no cartório. Ela só começou a falar para as pessoas que esse era o nome dela, e aí ninguém na Cidade Nova, tinha como saber que era falso. Ela viveu uma vida tranquila e anônima, trabalhando como camareira e como funcionária de limpeza ali em diferentes locais, e ela passou um tempão trabalhando num hotel. Mesmo sendo uma nova pessoa, ela ainda levava consigo, recordações do passado dela, então várias coisas da Christine ficaram com ela. Ela sempre lembrava, pensava na irmã com bastante carinho. Em 57, a Clemence, a mãe, faleceu aos 70 anos. E a Leah continuou morando com ela até o fim.
Em 1966, um jornalista do François conseguiu rastrear a Léa e fez uma matéria contando como estava a vida dela. O nome dele era Georges Sinclair e ele prometeu manter em segredo o nome da cidade onde ela estava e tal, que na época não era de conhecimento público, né? Ele acompanhou uma noite na vida da Léa e fez um artigo. Ela estava com 54 anos, ela já tinha os cabelos grisalhos. Eles se encontraram às 5 da tarde, quando ela saiu do trabalho. Nessa época ela estava trabalhando num hotel de luxo e ela estava com um saco de compras na mão e dentro dele estava escondida a identidade dela, que ela não mostrava para ninguém há anos, para não descobrirem quem ela era de verdade. Antes de ir para casa, ela passou numa capela para rezar um pouco para a estátua da Virgem Maria e ela contou que ia para o jornalista ali todo santo dia depois do trabalho. Ele até achou interessante que o nome que ela tinha escolhido para assumir, né, depois era Marie, né, que é Maria. E ele escreveu no artigo que talvez a religião tenha se tornado um lugar de conforto, né, um espaço ali para ela lidar com esse passado, com tudo que aconteceu. Depois eles foram pro quartinho onde ela morava, que era bem pequeno e simplesinho, assim. A primeira coisa que ela fez foi abrir o armário e mostrar para ele algumas fotos da Christine. E de acordo com o jornalista, a Christine tinha feições altivas, olhos ferozes e cabelos escuros nas fotos. A Léa passou um paninho por cima para limpar as fotos, que ela deixava sempre em bom estado. E ela foi preparar o jantar, e aí que ela e o jornalista conversaram mais. E ela contou que acreditava que a Christine foi para o céu e que observava ela lá de cima. Então por isso que ela gostava de deixar o quarto bem arrumado, para a Christine não rir dela. Ela disse que rezava para Christine e para a mãe, para ajudarem ela, para mandar forças, e que sentia a presença da irmã sempre jovem e bonita. Depois a Léa mostrou um baú onde ficavam as roupas antigas, que ela e a Christine gostavam de usar. No outro dia, o jornalista também acompanhou um pouco do trabalho dela no hotel, e nesse dia ela estava ajeitando os talheres. Ele escreveu que só o pensamento de deixar algo errado ou fora do lugar dava gatilho na Léa, que ela ficava congelada. Ele percebeu que ela lavava as mãos e cumpria as tarefas com bem mais lentidão e com mais rigidez que os outros funcionários, com muito cuidado mesmo. E a matéria terminou com a Léa contando a ele sobre a irmã Emília. Lembra dela que virou freira, que a gente tinha contado? Então ela contou que quando não tivesse mais que trabalhar, que ela também ia se tornar freira e que ela ia morar no convento Bom Pastor, aquele lá em Le Mans, que é onde a Emília estava. E ela terminou dizendo, eu vou voltar para ela. Essa matéria foi traduzida para o inglês e a gente vai deixar um link disponível para vocês lá no site. Pouco se sabe da vida da Léa depois dessa entrevista. Em 82, saíram notícias de que ela tinha falecido, mas sem muito fundamento. Na verdade, em 2000, um diretor chamado Claude Ventura fez um documentário cujo título em português seria Em Busca das Irmãs Papin. Eu nem vou falar em francês aqui, Côte de Sœur Papin. Ele descobriu uma mulher que dizia ser a Léa, que vivia num asilo, já idosinha, e ela sofreu um derrame, que deixou ela parcialmente paralisada e sem conseguir falar. Infelizmente, a gente não conseguiu achar esse documentário, mas ela aparece nele e, no geral, hoje em dia acredita-se que aquela mulher realmente era a Léa, né? As fontes concordam nisso. Ela faleceu, então, em 2001, aos 89 anos, e foi enterrada junto da Christine. Por mais que não tenha tanta informação documentada sobre o caso das irmãs Papin, a história realmente entrou para a cultura popular e ela acabou inspirando muitas obras em diferentes mídias. Em 1947, foi lançada na França uma peça chamada The Maids, que seria As Empregadas. Foi criada pelo Jean Genet, que era um dramaturgo bem famoso. E a peça conta a história de duas irmãs que trabalham na casa de uma mulher rica e que estão insatisfeitas com a própria vida. Elas desenvolvem um ódio pela patroa e fantasiam com a possibilidade de matá-la. A peça não foi oficialmente baseada no caso das irmãs Papin, mas tem várias semelhanças no enredo, como deu para perceber. Depois a peça foi adaptada para um filme de mesmo nome, lançado em 75, e lançado no Brasil como As Criadas. No momento que a gente está gravando, a gente não achou o filme nem para alugar, nem para ver em nenhum streaming. Então, quem quiser ver vai ter que lutar.
Em 94, saiu Entre Elas, que no original é Sister My Sister, que realmente é uma suposta biografia das irmãs aí. As personagens se chamam Leah e Christine, Papin, a história também é matando a patroa e a filha da patroa, mas o filme toma várias liberdades, inclusive segue aquela ideia de que as irmãs tinham um caso sexual, né? E também a gente não achou ele disponível. Outro filme interessante é Mulheres Diabólicas, no original La Cérémonie, sei lá como fala isso. Cérémonie, um filme francês de 1995. Ele conta a história de uma funcionária de uma família rica que faz amizade com a dona do correio local. E essa amizade leva a várias mentiras, traições e acontecimentos inesperados. O filme é inspirado num livro chamado A Judgment in Stone, mas a história das irmãs Papin e a peça The Maids também foram grandes inspirações para esse filme aí. No momento que a gente está gravando, está disponível no Globoplay, no combo do Telecine. Até o filme Parasita teve um pouco de inspiração no caso. O filme sul-coreano mostra uma família pobre enganando uma família rica, né, que se infiltram ali na casa deles e tal. O diretor Bong Joon-ho contou para Vulture que se interessa muito por essa coisa, né, da ideia de classes, de empregados se revoltando contra patrões. Ele acha que esse tipo de conflito retrata bem a realidade e as suas nuances, né? E é algo que lá nos anos 30 foi trazido à tona também, né, na época do julgamento das irmãs. A implicação simbólica, né, desse ato, assim, de matar os patrões e tal. Isso não é spoiler do filme, tá, gente? Mas quem viu sabe que tem tudo a ver, né? Parasita tá disponível na Max, pra quem quiser assistir. Até hoje, o caso das irmãs Papin é um dos mais lembrados e discutidos na França quando se fala de true crime. Os detalhes da relação das irmãs é algo que nenhum de nós vai conseguir entender, talvez nem elas mesmas entendessem. Os motivos exatos para o crime, também não. Os maiores mistérios desse caso morreram junto com elas. Da Wonder, esse foi o Modus Operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy.